Imagine abrir os olhos e de repente perceber que tem algo de errado com a sua visão. Tudo parece embaçado, como se uma névoa tivesse surgido, obscurecendo o que antes era claro. Tive uma experiência na terça-feira passada. Quando acordei, meu olho esquerdo estava embaçado. Pensei que era por conta do óculos. Coloquei o óculos. Mesmo com o óculos, eu enxergava tudo embaçado com o olho esquerdo. Fui ao médico e logo ele me disse que não era o grau. O grau tinha aumentado para a vista de longe. Então ele disse: precisamos investigar. Vou dilatar suas vistas. Ele sugeriu que possivelmente era um descolamento da retina por conta do estresse, onde entra a água, e isso poderia ser reversível durante 3 meses ou nunca mais voltar. Na sala escura, para dilatar as vistas, eu comecei a orar e minha fé foi confrontada. Uma angústia querendo tomar conta de mim, um medo de algo mais sério surgiu. Lembrei que, puxa, o médico disse que poderia ser estresse, então o que eu preciso parar de fazer? Como eu tenho que me acalmar ou desacelerar? Eu comecei a pedir a ajuda do Espírito Santo. E onde eu deveria desacelerar e confiar mais em Deus? Pedir a cura. Voltei para a sala do médico depois da dilatação. Ele me examinou sem nenhum aparelho, mas não encontrou nada. Então ele disse que deveria me levar a uma sala para fazer tomografia e usar o aparelho para ver se realmente tem alguma coisa pequena que ele não conseguiu enxergar. Bom, ele descartou as doenças sérias e na máquina não apareceu nada na tomografia. Ele disse que possivelmente era natural que eu não enxergasse direito e que poderia ser uma enxaqueca de córnea sem dor. Eu nunca tinha escutado algo parecido. Acordei no outro dia e o embaçado sumiu, confirmando que possivelmente era uma enxaqueca de córnea. Essa experiência me levou a refletir sobre como momentos de adversidades e incertezas, até pequenos, podem nos abalar, podem nos fazer questionar nossa própria segurança. Assim como esse embaçado limitou minha visão temporariamente, as adversidades da vida muitas vezes nos fazem perder a clareza. Não conseguimos ver o que está adiante e os medos começam a tomar espaço. Daniel enfrentou algo semelhante, não fisicamente, mas em termos de adversidade. Ele foi levado para um mundo que tentava obscurecer sua fé, pressionando-o a abandonar seus valores e conformar-se com a nova cultura. Ele foi levado e, mesmo assim, permaneceu fiel. Essa fidelidade de Daniel, que demonstrou que, mesmo através das adversidades, ele continuou confiando em Deus. Mesmo quando parecia tudo embaçado, tudo escuro e incerto, Deus estava no controle. Assim como eu precisei confiar na orientação médica, Daniel confiou na soberania de Deus em cada provação que enfrentou. E uma provação muito maior que a vida dele estava em jogo. Que esta seja uma oportunidade para refletirmos quando enfrentamos momentos que embaçam nossa visão e nos desafiam, como podemos confiar em Deus, para nos dar a clareza e a força que precisamos para seguir em frente. Vamos dividir nossa palestra nessa semana em duas partes. Primeiro, a palestra é sobre fidelidade na adversidade e fé para o reino eterno. E dividiremos em duas partes. Fidelidade em meio à adversidade, Daniel capítulo 1 e 6,
e a soberania de Deus e a revelação de seu reino eterno. Daniel capítulo 2 e 7. No contexto que Daniel vivia, ele e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram levados para a Babilônia durante o cativeiro. Esse cativeiro que trouxeram, Babilônia trouxe os judeus, alguns judeus cativos, eles foram selecionados alguns dos mais notáveis, os mais inteligentes, para conviver com o rei, servir o rei. Era um período de intenso confronto cultural, pois esses jovens, servindo a corte de Nabucodonosor, eram pressionados a se conformarem com uma cultura babilônica. Provavelmente não tinham levado nada com eles. Naquele tempo eles não tinham a Torá física, não poderiam ter levado com eles. Eles não tinham Bíblia, como temos hoje, para meditar. Eles tinham recebido apenas instrução dos seus pais. Parece que o Daniel foi bem discipulado pelos seus responsáveis, pelos seus pais, pois ele inculcou a palavra de Deus no coração. Ele tinha a lei de Deus no seu coração e conhecia quem Deus era. Quem Deus é. Os nomes de Daniel e seus amigos foram mudados para refletir deuses babilônicos, uma tentativa de não reformar apenas a cultura, mas sim a identidade e separá-los de suas raízes espirituais. É um desafio. Além desse desafio de negar a Deus, de ter um outro Deus, a comida oferecida a Daniel e seus amigos eram parte da dieta da corte. Era um ponto de conflito. Esta comida poderia ter sido consagrada a deuses babilônicos e conter alimentos proibidos pela lei judaica, como carne de porco. Poderia estar fora do costume deles e daquilo que eles acreditavam e tinham como lei. Como judeus, eles tinham algumas leis cerimoniais a seguir. Daniel propôs um teste de 10 dias para comer apenas legumes e água, mantendo sua lealdade à lei de Deus. Esse teste simboliza a firmeza da fé de Daniel e a confiança que ele tinha que Deus o sustentaria. No final dos 10 dias, Daniel e seus amigos eram mais saudáveis e mais robustos do que os demais jovens. Isso também, além da sabedoria e entendimento, Daniel recebeu o dom de interpretar visões e sonhos, algo que se tornaria crucial mais tarde. Por conta da sua fidelidade e da soberania de Deus, Deus usou Daniel. Então Daniel se destaca entre os governantes. Agora nós vamos ver a diversidade na cova dos leões. Um contexto histórico. Daniel está sobre um novo reinado, o reinado de Dário, o Medo. Daniel, agora possivelmente mais velho, tem uma reputação de integridade e competência. Ele se destaca tanto que o rei planeja colocá-lo como um líder de todo o reino. Isso está em Daniel 6, capítulo 6, versículo 3. E os colegas de Daniel, movidos por inveja, não encontram nenhuma falha em sua conduta. Então, cria um plano. Um plano para acusá-lo de algo relacionado ao quê? A fé dele. Eles convenceram o rei, astutamente, a decretar que por 30 dias ninguém poderia fazer pedidos a nenhum deus, exceto ao rei. Isso está no versículo 7 de Daniel. A prova e a resposta de fé de Daniel é posta em prática. Orar 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, era uma prática de Daniel, demonstrando sua fidelidade a Deus, acima de todas as leis
ou leis postas por homem. Ele não teme as consequências, pois a lealdade de Deus é mais importante do que segurança. Versículo 10 do capítulo 6. Ele se importa com Deus e não com a sua segurança. Quando Daniel é denunciado, o rei, embora relutante, é forçado a lançá-lo na cova dos leões, devido a uma lei irrevogável da época deles. Não tinha o costume de revogar leis. Mas aí vem o livramento do Senhor. Deus envia um anjo para fechar a boca dos leões, protegendo Daniel. Na manhã seguinte, o rei Dário fica feliz ao ver Daniel, que ele sobreviveu. E não só isso, ele reconhece o poder do Deus de Daniel. Dário emite um decreto que exalta o Deus de Daniel como Deus vivo, cujo reino é eterno. Esse episódio reafirma a soberania de Deus e serve como um poderoso testemunho para todos do reino. Daniel 26 diz: E ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Uma bênção de testemunho. Uma bênção de testemunho que destaca 3 fatores. Primeiro, fidelidade em todas as circunstâncias. Segundo, o impacto do testemunho. Terceiro, a confiança na soberania. A fidelidade em todas as coisas, tanto nos pequenos desafios como uma dieta, quanto nos maiores, a cova dos leões. A fidelidade de Daniel é uma lembrança de que todo o nosso compromisso com Deus deve ser firme e contínuo, sem negociação, independente das consequências. O impacto do testemunho. Daniel não se destaca apenas por seus talentos, mas principalmente por sua fé e lealdade a Deus. O exemplo de sua vida impacta os governantes, impactou o rei e as pessoas de diferentes culturas, mostrando que a vida fiel a Deus é poderosa em qualquer situação, em qualquer contexto. E confiança na soberania de Deus. Daniel sabia que Deus estava no controle. Ele tinha certeza disso. Ele tinha fé. Tanto quanto foi escolhido para a corte babilônica, quando foi jogado na cova dos leões por Dário, essa confiança na soberania de Deus é um convite para vivermos sem medo, firmados em sua proteção e cuidado. Com isso a gente chega ao nosso primeiro princípio. A fidelidade de Deus, mantida pela fé, nos prepara para enfrentar grandes desafios. A fidelidade a Deus, mantida pela fé, nos prepara para enfrentar grandes desafios. A experiência de perder temporariamente a visão, enfrentando o medo de algo mais sério, nos lembra de como, em momentos de adversidade, nossa perspectiva pode ficar embaçada. Daniel enfrentou adversidades intensas, onde o embaçamento não era físico, mas espiritual e cultural. Ainda assim, ele permaneceu fiel a Deus, confiando que, mesmo sem enxergar todo o caminho, Deus estava guiando cada passo. Assim como minha visão voltou ao normal após um breve período de incerteza, Deus promete clareza e direção quando confiamos nele. A vida nos desafia constantemente com situações que obscurecem nossa fé e confiança. Problemas financeiros, pressões sociais, desafios na carreira, entre outros. A história de Daniel nos ensina que é possível manter nossa fidelidade, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto ou ameaçador. Em quais áreas da sua vida você está sendo pressionado a comprometer sua fidelidade a Deus? Assim como uma visão embaçada pode gerar insegurança,
O mundo à nossa volta, muitas vezes, nos pressiona a perder o foco naquilo que é essencial. Quais situações você está permitindo que a incerteza te afaste dos valores do Senhor? Onde precisamos confiar mais em Deus mesmo sem ver o caminho completo. Daniel viu o resultado imediato de sua fidelidade. Confiou em Deus. Em quais áreas da sua vida você precisa da coragem de confiar em Deus? Sabendo que Ele vê o que não podemos ver. Como podemos viver com fé para que outros vejam a nossa fé em Deus? E isso possa servir como testemunho, como Daniel demonstrou ao rei. Ele se pôs na cova dos leões, ele foi lançado nas covas dos leões e se pôs confiante, com fé no Senhor que demonstrou o seu poder. E isso levou o rei a reconhecer Deus. De que maneira podemos mostrar a nossa firmeza que Daniel demonstrou, mesmo em meio às incertezas? Soberania de Deus e a revelação de seu reino eterno. Agora capítulo 2 e capítulo 7. Nabucodonosor, rei da Babilônia, tem um sonho. Voltamos agora para a Babilônia. E esse sonho o perturba profundamente. Nenhum dos sábios do reino consegue interpretá-lo. E aí é feito uma ação que o rei teve de matar todos, inclusive Daniel e seus amigos. Quando Daniel pede para que isso não ocorra e dê mais uma oportunidade para ele interpretar, e Daniel ora e busca a revelação de Deus. Ele recebe a interpretação e destaca que Deus é a fonte, sabedoria e poder. O sonho de Nabucodonosor, ele vê uma estátua enorme, impressionante, composta por cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. Em seguida, uma pedra não cortada por mãos humanas atinge a estátua nos pés, destruindo-a completamente. A pedra então se torna uma grande montanha que enche toda a terra. Vamos para a interpretação, o significado. A cabeça de ouro, o Império Babilônico. O ouro simboliza a riqueza, poder e glória da Babilônia sobre Nabucodonosor, que era o império dominante na época. E aqui a gente pode destacar um atributo de Deus: onipotência. Deus dá poder aos reis e tira conforme seu plano soberano. O peito e braços de prata, o Império Medo-Persa. Sucedeu a Babilônia. A prata, embora menos valiosa que o ouro, representa a força, a organização do império, que era grande e diversificado. E aqui a gente vê um atributo de Deus, a soberania. Deus permite que os reinos se elevem e caiam. Deus guia a história. Deus está no controle da história. Ventre e coxas de bronze, Império Grego. Alexandre o Grande conquistou grande parte do mundo. O bronze indica a força militar e a vasta influência cultural dos gregos. Outro atributo de Deus, onisciência. Deus já sabia e planejou o avanço desses reinos, séculos antes de ocorrer. Pernas de ferro, Império Romano, conhecido por sua força, por sua brutalidade, capacidade de conquistar e unificar grandes territórios. O ferro representa uma força militar e um poder que era o poder de Roma. Um atributo de Deus, justiça, porque mesmo o governo ser poderoso, era marcado por sua crueldade e exploração. Deus mantém essa justiça e está ciente das ações de cada reino. O pés de ferro e barro, aqui são reinos divididos e frágeis. Período de divisão e fragilidade entre as nações após a queda de Roma.
Essa mistura indica a instabilidade, pois o barro e ferro não se combinam, não tem uma união sólida. O atributo que a gente vê de Deus aqui é soberania e santidade. Deus é inabalável, ele é eterno, ao contrário dos reinos frágeis e corruptíveis dos homens. A pedra não cortada por mãos humanas, o reino de Deus, ela destrói a estátua que representa o reinado de Deus, que não é criado por mãos humanas e que se expande até encher a terra. Esse reinado é simbolicamente imutável e inabalável, tem as características. É diferente dos reinados temporários e instáveis dos homens. Aqui a gente pode trazer uma aplicação espiritual. A pedra aponta para o estabelecimento do reino messiânico de Jesus, o Filho do Homem, em Daniel 7. Este reino não pode ser destruído e durará para sempre. Daniel conhecia a santidade de Deus. Por isso ele não negociava a obediência a Deus. Daniel conhecia a soberania de Deus. Por isso que ele não negociava a sua confiança em Deus o tempo todo. Sem conhecermos os atributos de Deus, não conseguiremos nos relacionar com Ele e não conseguiremos colocar a nossa vida diante dele, reconhecendo ele, reconhecendo que ele é onisciente, onipotente, soberano, santo e justo. Sem conhecermos esses atributos de Deus, não conseguimos fundamentar a nossa fé nele. Precisamos meditar que Deus conhece o nosso futuro e revela os mistérios. Precisamos meditar que ele controla o curso das nossas vidas e dos reinos e daqueles que dominam o mundo. Ele levanta e derruba. Precisamos meditar que ele possui domínio eterno sobre todas as coisas e reinos. Precisamos meditar que ele é santo e revela o profundo escondido, aquilo que está escondido. Com ele mora a luz. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Precisamos meditar que ele é justo e seu reino não passará, pois é um reino justo e correto. Assim como a pedra destruiu a estátua e se tornou uma montanha que encheu toda a terra, Cristo é a rocha sobre a qual nossa fé deve estar fundamentada. Ele é a pedra angular, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa para Deus. 1 Pedro 2,6. Em meio às mudanças e incertezas, onde colocamos nossa confiança? Em coisas transitórias ou em coisas eternas, em Cristo, a rocha eterna? Como a visão dos atributos de Deus, de Jesus, em um reino inabalável, te fortalece, me fortalece para viver com propósito e fé. Ora, então a fé, portanto, é confiança, certeza, obediência e ação, dependência espiritual e esperança. Confiança em Deus. A fé é a confiança em Deus e sua fidelidade, crendo que Ele é digno de confiança e que suas promessas são verdadeiras, estão com base nos seus atributos. Isso significa que depender de Deus e de seu caráter e dos seus atributos, mesmo em situações onde as circunstâncias não parecem favoráveis, é o melhor caminho. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça, Gênesis 15:6. Ele confiou nas promessas de Deus, mesmo sem saber como seriam cumpridas. A fé como certeza e convicção. A fé é descrita como uma certeza a respeito das promessas de Deus. Uma convicção profunda, mesmo em relação ao que ainda não foi visto. É um fundamento sólido que permite esperar com segurança. Hebreus 11:1
resume essa definição. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. A fé também é uma obediência e ação. A fé não é uma crença passiva. Ela implica uma resposta ativa em obediência a Deus, confiando nele para guiar cada passo. Muitas vezes a fé nos leva a agir, movidos pela confiança no caráter e nos atributos de Deus. Tiago 2,17 enfatiza: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé genuína, ela se manifesta em ações que refletem a nossa confiança em Deus. A fé como dependência espiritual representa uma dependência total de Deus, reconhecendo que não podemos conquistar ou alcançar certas coisas sozinhos, mas que dependemos da graça e do poder de Deus. Isso inclui confiar em Jesus para a salvação, na soberania dele, que ele é o caminho para a reconciliação com Deus. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. A fé como uma esperança no futuro, uma perspectiva eterna. Ela permite a gente enxergar a nossa realidade e as circunstâncias que vivemos, olhando para uma esperança futura em Deus, uma confiança na promessa, no plano maior do seu reino eterno. Romanos 8, 24 a 25, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Com vista embaçada, ou mesmo até não vendo nada, a fé nos move. E ela está fundamentada nos atributos de Deus. Precisamos, como Daniel, inculcar os atributos de Deus em nossa mente, em nosso coração. Decorar e viver com fé. Daniel 7 é um dos capítulos mais importantes e complexos do livro de Daniel. Marca uma transição de um relato histórico para uma visão apocalíptica. Este capítulo apresenta uma visão profética sobre o futuro, incluindo os reinos terrenos e o estabelecimento do reino de Deus. A visão ocorre no primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, Daniel 7:1, sugerindo que essa revelação aconteceu antes da queda da Babilônia para os medos e persas. Diferente de capítulos anteriores, onde Daniel interpretava sonhos de outros, aqui ele é o receptor direto da visão e é auxiliado por um anjo que fornece a interpretação. Então vamos para o sonho. 4 animais grandes. Daniel vê 4 animais grandes, animais saindo do mar, cada um representando um reino. Esses animais são símbolos de impérios poderosos terrestres que exercem domínio e influência. O leão com asas de águia, geralmente interpretado como o Império Babilônico, as asas simbolizam forças e velocidade. A visão também descreve eles sendo arrancadas, sugerindo uma limitação ou humilhação. E aí esse evento pode estar relacionado com Daniel 4. Urso com 3 costelas na boca, comumente associado ao Império Medo-Persa. O urso é forte e feroz, e as 3 costelas podem simbolizar as conquistas importantes do Império, como da Lídia, Babilônia e Egito. O leopardo com 4 cabeças e 4 asas, identificado como Império Grego, particularmente rápido o avanço de Alexandre o Grande. As 4 cabeças simbolizam a divisão do império após a morte de Alexandre.
Quarto animal terrível, poderoso, com 10 chifres. Este animal é o mais assustador e difícil de descrever. Representa um reino poderoso, frequentemente associado ao Império Romano. Os 10 chifres representam uma série de reis ou poderes menores que surgem desse império. O chifre pequeno emerge entre os 10 chifres de 4 animais e cresce, derrubando 3 dos chifres originais. Este chifre é frequentemente visto como um símbolo de um líder arrogante e blasfemo. Ele fala contra Deus e persegue os santos, exercendo poder temporário. Ele representa governantes ou líderes que desafiam a autoridade de Deus e perseguem seu povo. Ancião de Dias e o Filho do Homem. Ancião de Dias é a representação de Deus em sua santidade e eternidade. Ele se assenta no trono de fogo que simboliza sua pureza e julgamento. A cena é semelhante ao tribunal, onde Deus preside e julga os reinos terrenos. O julgamento simboliza que Deus é o único governante, eterno e justo, acima de todos, e os reinos e poderes terrenos, acima de tudo. O Filho do Homem, Daniel capítulo 7, versículo 13 a 14, Daniel vê como o Filho do Homem vindo com as nuvens e sendo conduzido até o Ancião de Dias. Ele recebe o domínio, glória e um reino que é eterno. O título Filho do Homem é significativo e frequentemente usado por Jesus para se referir a si mesmo nos evangelhos. Essa figura simboliza o Messias, que receberá o reino que não será destruído. A entrega do reino ao Filho do Homem marca a vitória final de Deus sobre os reinos terrestres e estabelecimento do seu domínio eterno. Em Daniel, continuando, Daniel capítulo 7, a gente vê os 4 animais e os reinos terrenos. Representam reinos poderosos, mas temporários, mas embora dominantes, esses reinos cairão e serão substituídos pelo reino eterno. Aqui a gente tira uma lição. Isso reforça que Deus é soberano sobre a história e que nenhum poder terreno é eterno. Período de perseguição do chifre pequeno. Qual é a lição? A perseguição é real, mas temporária. Deus trará justiça e protegerá o seu povo no tempo certo. E o reino dos santos. Após o julgamento, Deus concederá o reino eterno aos santos do Altíssimo. E eles compartilharão de paz, justiça no seu governo. Os fiéis têm a promessa de participar do governo de Deus, onde haverá justiça duradoura. Com isso a gente chega ao nosso segundo e último princípio. A fé em Deus nos dá esperança e segurança em sua soberania eterna. A fé em Deus nos dá esperança e segurança em sua soberania eterna. Assim como os reinos representados por animais, Daniel 7, os poderes terrenos são passageiros, quais são as áreas da sua vida onde você coloca a sua confiança? Você coloca a sua confiança no que é temporário ou no que é duradouro? Como você pode mudar essa confiança para o reino eterno de Deus? A visão de Daniel nos mostra que o reino de Deus prevalece sobre todos os outros reinos. Como essa certeza de que o reino de Deus é eterno pode te dar mais coragem para enfrentar os desafios e perseguições? Deus permite que a perseguição seja limitada e promete justiça para o seu povo. Em que situações de dificuldade ou oposição você pode confiar que Deus está cuidando de você, que Ele trará justiça? Jesus é o Filho do Homem, é o Rei eterno, que governará com justiça. Como lembrar que Jesus é o Rei que governa para sempre, muda sua perspectiva sobre os problemas e as incertezas da vida? Daniel
A visão de Daniel nos chama para viver com perspectiva de que Deus reina eternamente. Como você pode viver com base nessa perspectiva de reino eterno? E como isso te inspira a confiar em Deus, a confiar nas pessoas que estão ao seu redor e acreditar que o Senhor está no controle da sua vida, está te sustentando e para todo sempre. Tenha uma ótima semana. Até semana que vem.